E a cantora Anitta falou do sofrimento e dores que enfrentou durante 9 anos até receber o diagnóstico de endometriose. Muitas mulheres provaram que a doença é mais prevalente do que parece, né? Neto Mota conversou com uma especialista e nos fala agora sobre os sintomas e os tratamentos dessa doença. As crises causadas pelas fortes dores acompanham a Débora desde quando ela era criança. A minha relação com a dor, infelizmente, sempre foi muito próxima. Desde a minha primeira menstruação, aos 10 anos de idade, eu sempre soube que o que eu sentia não era normal. Eu sempre estava em hospital, desmaiava de dor, não conseguia estudar, trabalhar, fazer nada, fazer absolutamente nada. No meu período menstrual era praticamente todo numa cama. E desde sempre eu tive consultas com minha ginecologista, fazia exames e nunca tive um diagnóstico correto, real, assim, é endometriose. A situação se tornou desesperadora porque a Débora disse que mantinha a rotina de consultas no ginecologista. Fazia os exames recomendados, mas ninguém descobria o motivo das cólicas, que não eram normais. Mesmo com ela me acompanhando muito de perto, os exames não mostravam o que eu tinha. E aí, em 2020, numa consulta de rotina, ela me passou um exame e eu descobri que estava com um cisto no ovário esquerdo. E a partir daí veio o diagnóstico da endometriose. Mesmo fazendo tratamento com remédio para tentar reverter a doença, o meu estágio já estava muito avançado e foi preciso fazer uma cirurgia. Quem passou pelo mesmo problema e divulgou nas redes sociais foi a cantora Anitta. A artista internacional disse que conviveu com as dores intensas por 9 anos. As cólicas, além do período menstrual, também apareciam insuportáveis após as relações sexuais ou muito esforço físico. Assim como a Débora, a Anitta foi diagnosticada com a endometriose. É uma doença ginecológica, uma doença inflamatória crônica, né? A endometriose ela é caracterizada pela camada mais interna do útero, chamado endométrio, fora do útero. Mas como que isso acontece? A gente sabe que existem mais ou menos 7 teorias para explicar o porquê da endometriose. E uma das teorias mais clássicas, que é a teoria de Sampson, que é falar sobre a menstruação retrógrada. 90% das mulheres também menstruam para dentro, quer dizer que essas células endometriais elas vão para dentro e vão aderir aos órgãos vizinhos, mas somente 10% dessas mulheres é que desenvolvem a doença. Mas por que será que tantas mulheres demoram tanto para terem o diagnóstico, doutor? Essas pacientes, elas chegam muito no consultório do ginecologista com meio que perdidas, um pouco ansiosas e assim, bem desesperadas, para te ser bem sincero, porque essas pacientes, elas já vêm andando, peregrinando até chegar no especialista com sintomas álgicos, com dor principalmente durante o período menstrual, dor durante a relação sexual, dor ao urinar sem evidência de infecção urinária e dor a evacuar. Sem falar também que tem algumas pacientes que têm até sangramento intestinal, para você ter ideia. Eu já vi alguns casos de pacientes que o único sintomas dela era dor nas costas durante o período menstrual. Então você veja o quanto que essas pacientes elas rodam, elas sofrem com dor e aquilo que a gente tem visto nas redes sociais, né? Principalmente nas últimas semanas aí com o diagnóstico da artista Anitta, né, de endometriose profunda e que já foi indicado o tratamento cirúrgico para ela. Ela que para fazer as suas atividades habituais, ela tomava muitos analgésicos com infecção, com sintomas de infecção, aliás, urinária, de repetição sem evidência de infecção urinária, e ela demorou 9 anos para fazer esse diagnóstico. E as mulheres precisam ficar atentas de fato a cada sinal que aparece. É que a endometriose pode se tornar ainda pior. Tem mulher que não consegue ter uma vida conjugal direito, entendeu? Não consegue ter relação sexual. Tem mulheres que elas tem a infertilidade também, ela é uma das características da endometriose em até 50% das vezes, entendeu? Pode estar relacionada com a infertilidade. Tem mulheres que não conseguem engravidar, tem mulheres que têm sintomas álgicos importantes que não conseguem desempenhar mesmo as suas atividades do dia a dia. Para se ter uma ideia do número de mulheres que têm endometriose e dos casos que podem levar à cirurgia, o Dr. Claudemiro faz parte de uma clínica ginecológica que de 2018 até agora
Realizou 400 cirurgias nas pacientes que apresentaram problema. E a gente vê quando essas mulheres têm um tratamento, têm uma indicação para tratamento cirúrgico, a gente vê o quanto que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, para ser bem sincero, que coincidem os achados dos exames de imagem com os achados da cirurgia. A Débora foi uma dessas pacientes que depois da cirurgia passou a olhar a endometriose com outros olhos, mas mesmo assim, toda a rotina de saúde dela é monitorada, para que o distúrbio não volte. Ela vai estar sempre presente na minha vida, então eu preciso adequar os meus comportamentos para impedir que ela seja mais forte do que ela é agora. Agora eu consigo fazer minhas atividades e tenho sempre consultas frequentes e faço exames frequentes para ver e acompanhar a evolução dela. Pois é, tem mulheres que falam sobre a endometriose e dizem que, em muitos casos, fica até difícil ir para o trabalho, porque a dor é grande demais, né? E não é à toa que essa história veio à tona agora com a Anitta, mas tem mulheres que nos assistem agora e devem estar pensando, será que o problema é esse? Mas não pode ficar só na dúvida, não será no achismo, porque foi com ela, é com você. Você busca a ajuda de um médico, do seu ginecologista, da sua ginecologista, para então correr atrás. E não é um tratamento que se fecha rapidamente não, tá? Demora um pouquinho.